Unidade 2, gente. Na unidade 2, vamos aqui, continuar aqui. Unidade 2, plano, né? Esse plano de unidade ou acercamento inicial. Então, como ser aqui, como ser um plano de classe? Como ser um plano de classe? Então, há que levar em conta algumas tarefas importantes, como, primeiro, ordenar primeiramente o objetivo que quer com aquela classe. Então, se esta classe é uma classe mais, se é uma classe que está mais para que os alunos hagam questões de Enem, terceiro ano, né? No mais quinto e sexto ano. Há que preparar, né, uma lista de questões, né? E trabalhar essas competências, mas em questão de quinto e sexto, há que trabalhar conteúdos mais iniciais, né? Vendo ali como aqueles ninhos e aquelas ninhas podem participar mais, porque são ninhos mais agitados, né? Então, há que preparar ter várias estratégias, principalmente com este público, para que preste essa concentração. E o segundo, aqui estabelecer o conteúdo, as atividades propostas para aquela classe, acorde também recuerde o tempo disponível. Eu não sei quem abriu o áudio, mas se quiser participar, pode falar. Eu estou aqui compartilhando a tela, não estou vendo o chat, mas se quiser participar. O segundo ponto aqui, gente, é estabelecer o conteúdo das atividades propostas para aquela classe. Então, acorde aquele tempo, aquele recorde do tempo. Se a aula é 50 minutos, organize-se para esses 50 minutos, para que você também tenha tempo de fazer a chamada, afinal. Tenha tempo de retomar o conteúdo também, né, ao final. Se você vai retomar com perguntas orais, se vai retomar através de um jogo. Tenha tempo para toda essa aula, né? Mas se organize dentro do tempo da aula. Definir a metodologia de atuação na classe, é decir, como vai impartir determinado conteúdo em um espaço determinado de tempo. Prever os recursos necessários. Quais são os recursos que você vai precisar naquela aula utilizar. Se você vai precisar de atividades fotocopiadas, se vai necessitar de tarjetas, se vai necessitar de um data show, o que será necessário com antecedência, determinar como será a avaliação dos alunos em aquela classe, se só tu irás cobrar tanto a participação, né, em la classe, la escute, la escrita, como será, né? E também que o aluno entrega alguma atividade, pode ser, porque aí também vai contar alguns pontos para ele qualitativo. Seguindo, podemos passar aqui e ver, só um momento, podemos seguir aqui, só um minuto. Quando eu organizo aqui, gente, pronto, voltou aqui. La unidade didática. Agora, sobre a unidade didática. A unidade didática é a união de várias classes organizadas organizando determinados conteúdos que estão correlacionados, construindo uma parte significativa de uma unidade, de uma disciplina ou assinatura escolar. Então, a unidade, todos aqueles conteúdos estão correlacionados um com o outro. Allá tem todo ordenado, os conteúdos gramaticais, atividades de compreensão lectora que tu vas a necessitar, os projetos, sugerências de projeto que tu puedes aplicar na classe de quinto e sexto ano, em aula, a eleição de los textos, leituras complementares, a vezes livros que eles também põem em la unidade, para que puedas fazer outros projetos com tus alunos.
Ao planear na unidade didática, não se pode olvidar de lá, primeira, capacidades referidas ao desenvolvimento cognitivo ou intelectual, que são os desenvolvimentos cognitivos ou intelectuais do seu aluno, capacidades referidas ao desenvolvimento corporal e ao campo da saúde, que são todas as atividades que a gente vai fazer também com o corpo, vai usar recortes, vai pedir que aquele aluno se movimente, levante, vá ao quadro. 3. Capacidades referidas ao desenvolvimento dele equilíbrio personal ou afetivo, que também é muito importante, porque a gente pode trabalhar temas como bullying, que eu falei, temas envolvendo aí o respeito, né, a não violência na escola, né, porque é um assunto atual, é um assunto que é muito importante. 4. Capacidades referidas ao desenvolvimento da atuação, de relação e da integração social. Então, a gente pode também trabalhar capacidades de desenvolvimento de atuação, da relação, dessa integração social, trabalhos em dupla, em trio, em grupo. E 5. Capacidades referidas ao desenvolvimento moral ou ético. Então, aqui, capacidades que a gente vai desenvolver a moral ou a ética. Pode falar sobre a ética na pesquisa, né? O uso, né? A ética ao uso da inteligências artificiais, né? Tirar um tempinho para falar na sua aula de língua espanhola. Todas essas capacidades, os nossos autores Rebila e Matos nos dão lá no livro deles de 2022, como planear uma unidade didática na página 122. E segundo Claudino Piletti, que vai no seu livro de Didática Geral, ele vai no dizer o que de 2003. Ele professor é o percurso de elaboração de sua unidade de enseñanza. Em percurso de elaboração de sua unidade de enseñanza, que a gente tem uma atividade sobre isso, deve levar em conta 3 etapas importantíssimas, que são apresentação, desenvolvimento e integração. Temos que conhecer essas 3 etapas. Então, apresentação inicial. Primeiro, o professor deve proponer atividades que identifiquem esses conhecimentos prévios através de diálogo com o grupo. Então, como eu disse, pode ser a avaliação inicial, né? Aquela avaliação que a gente faz diagnóstica ao início de cada ano letivo, é muito importante. Atividades de pré-calentamento, como forma de sondeo das experiências, né, e aprendizagens anteriores dos alunos. Pode ser uma dinâmica de pré-calentamento, utilizando aí um site, né, o Profele, para a gente saber, para a gente sondar quais são os conhecimentos prévios que o aluno está trazendo. Ademais, explicar os objetivos da classe e apresentar recursos ilustrativos para a introdução do tema. Então, você, além de explicar, né, tudo isso, explicar os objetivos da aula e apresentar esses recursos mais ilustrativos. Pode ser fotos, imagens aí animadas, vídeos, né? Podemos trazer animações, curtas-metragens, para também ajudar nesse desenvolvimento da aula, para que também esse aluno se motive a aprender. Esse desenvolvimento, como é que pode ser conduzido? Apresentação de problemas com o uso de língua espanhola para que sejam compreendidos e solucionados, estudos de textos e vocabulários, projeto de feiras que ressaltem a importância da língua espanhola em América Latina, incentivando a aprendizagem intercultural sobre os povos de habla hispânica e portuguesa. Gente, aqui são só, tudo isso, né? Estudos de texto, vocabulário, projetos de férias, tudo isso para despertar o aluno a aprendizagem da língua espanhola, né? Para que ele desperte para a importância da língua espanhola. Mas essas atividades são só sugerência. Pero não cabe ao professor, cada professor deve adequá-las a seu grupo específico. E na integração, o terceiro ponto, né? Lá unir conhecimento prévio a lo que aquele estudante tem aprendido, sendo uma síntese
Então, unir tudo que ele já tinha, pelo que o que ele aprendeu nessas aulas, durante essa unidade, como é que a gente pode fazer essa integração, né? Com atividade objetiva, subjetiva, passa ou repassa, né? Um joguinho ali de com rigor, com perguntas e respostas. Em esta fase, se deve proponer atividades que apoiem a aprendizagem. Eles expõem de maneira lúdica e dinâmica, onde os alunos podem expressar-se livremente sobre o que é aprendido em la unidade. Isso é a própria professora Luciana Liboli, professora Margarete, no fascículo de Prática Pedagógica 2, que nos diz isso, que a gente tem que utilizar nessa fase, na integração desses conteúdos, uma maneira mais lúdica e dinâmica, para que os alunos possam se expressar mais livremente. Pode ser aquelas perguntinhas no papel, pode ser também, para que esse aluno possa, a gente possa fazer esse check-in, né, do que ele aprendeu. E uma reflexão em el modelo tradicional de enseñanza, basado em positivismo de Augusto Comte, o que se dizia antes, né? O planeamento da ação didática era basado no comportamento humano. Então, todo o planejamento da ação didática do professor era baseado no comportamento humano. Assim, os alunos eram tratados como seres iguais. Todo mundo era igualzinho, de acordo com Augusto Comte. Passivos delante do conhecimento. Devem aprender nos mesmos conteúdos, em um mesmo espaço de tempo e o mesmo ritmo. Mas já sabemos que não é assim. Temos alunos com TEA, né, autismo, nível 1, nível 2, nível 3. Temos alunos hiperativos, temos alunos com déficit de atenção. E temos alunos com síndrome de Down. Eu mesmo tenho uma aluna agora com síndrome de Down na minha turma. Então, assim, a gente sabe que são são grupos heterogêneos, né? O que está equivocado nesse modelo de ensinança? Tudo, né, gente? Achar que o aluno, ele é um ser igual, né? E um ser passivo, que ele não pode construir o seu conhecimento. Acho que aí está o erro. E mirar ele aluno para planear a classe, né? A gente tem que olhar esse aluno para que a gente possa planejar a classe e contemplá-lo. Segundo Moreto, ele nos diz o quê? O professor deve conhecer seu aluno, do ponto de vista de sua personalidade, de se ele é introvertido, que eu já falei para vocês, né? Se ele aluno é extrovertido, se é um aluno mais auditivo, se é um aluno mais visual, se é um aluno mais sinestésico, ele precisa ali sair daquela cilha, né? E ir a lapisar, ajudar o professor, participar, entregar as atividades, a ser com que participar mais ativamente. Então, você pode elegir ele como ele monitor, né? Para elegir essa estratégia pedagógica, há que conhecer este aluno. E o segundo, o professor pode aplicar e executar com a pandilha do sexto ano A, o plano de classe de espanhol. Pero, quando for aplicar em sexto B, poderá frustrar-se com o fracasso, isso eu já falei, né? E aí, porque são pessoas e grupos heterogêneos. A gente não pode esquecer isso. Então, o plano pode ficar redondinho, como a gente costuma dizer, né? Ficar ótimo, nossa, esse plano tá perfeito, mas aí com o sexto ano A deu certo, mas com o sexto B não deu. O que eu posso mudar? O que eu posso fazer de diferente, né? Que o sexto ano B consiga também alcançar, né, essas habilidades. E terceiro ponto, o professor deve conhecer a epistemologia e a metodologia mais adequada para a sua assinatura. Então, o professor deve conhecer ali a teoria, o conteúdo e a metodologia mais adequada para a gente poder aplicar. Quais são as estratégias que nós devemos usar, né? E aí, isso tem que ser pensado com um pouco de antecedência, apesar do pouco tempo, né, que às vezes o professor tem de uma turma para outra, tem que pensar um pouquinho antes para ver qual é que é a estratégia, qual é a metodologia mais adequada. E o quarto, o professor precisa conhecer o contexto social desses alunos para contextualizar as estratégias. Quer dizer, um aluno que está no meio social, que ele tem poucas condições, às vezes, até de entrar
utilizar a internet. Ele é um aluno que ele costuma geralmente fazer as refeições na escola, porque ele não tem condições de fazer essas refeições em sala de aula. A gente tem que conhecer esse contexto social que aqueles nossos alunos estão inseridos. Unidad. Lo que es? La unidad es una situación compleja, explicitada de forma clara y objetiva, y cuyas relaciones son constituyentes homogêneas e inseparablemente associadas, que de acordo com Mori. Então a unidade é uma situação, é complexa, porque a gente organiza esses conteúdos, né, para que eles fiquem associados. Devemos contar quantas classes temos para poder destinar. Se são 2, se são 3 aulas que a gente tem no mês, se são 4 aulas, é só uma aula de espanhol naquela turma. Então, no mês eu vou ter só 3 aulas, né? Contando com a avaliação. Tem mês que é mais curto, tem mês que tem feriado. Tenho que saber tudo isso. Contar as classes por contenidos em la unidad. Las unidades didácticas contribuem para el avance de uma visão mais globalizante de la enseñanza de contenidos. Isso é uma afirmação, gente. Essas unidades didáticas, ela ajuda a gente a ter uma visão macro desses conteúdos, porque a gente tem, claro, conhecer tudo bem direitinho, os mínimos detalhes, mas também precisamos conhecer toda essa estrutura macro que são as unidades, né? O que elas têm e por que elas são dispostas ali. Elas contribuem para o crescimento ali, a gente vai aprendendo passo a passo, né? Pouco a pouco. Há dos unidade de matéria, que é? Conteúdos organizados de uma mesma disciplina, e unidade de experiência, que é lo que é isso? Integra os conteúdos de várias assinaturas em um tema central, que aqui nessa unidade de experiência possibilita a integração de conteúdos e também de outras assinaturas, como às vezes história. Estamos trabalhando aí um pouquinho, estamos falando sobre a história ali de um país, podemos, né, trabalhar com a história. Estamos falando de mapas, né, de regiões, né, ali de alguns países, de algumas capitais. Chamamos também o professor de geografia, a professora de geografia, né? A exemplo, damos o caso de professor de língua espanhola, que trabalha em conjunto com professores de geografia, um projeto de feira de ciências. Aqui é um exemplo, gente. O professor espanhol chamou o professor de geografia para trabalhar num projeto de feira de ciências sobre os países de habla hispana. Então, tem os países de fala hispânica, 21 países que falam a língua espanhola. E aí ele trabalha os aspectos sociopolíticos e culturais e geográficos de cada país. Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, enfim. Cecim estará também praticando o idioma espanhol a trabalhar em esse projeto com os países de habla hispânica, porque o aluno vai ter que falar espanhol, ele vai ter que pesquisar em língua espanhola, né? Ele vai ter que organizar também ali a escrita, né, para colocar ali na projeção, ali naquelas, ele pode utilizar carteles, né? Então tudo isso ele vai estar praticando a língua espanhola. Conteúdos, como ordenar, gente? Como ordenar? Vamos passar aqui. Como ordenar os conteúdos e as atividades e as unidades didáticas. Os conteúdos são os elementos constitutivos para o alcance da aprendizagem dos alunos. Isso a gente sabe, né? Os conteúdos são esses elementos que a gente vai conseguir alcançar a aprendizagem dos alunos. Os critérios para eleição do conteúdo nas unidades. Os autores já fazem esse serviço pesado, né? Essa seleção minuciosa dos conteúdos para cada unidade. Validar que os conteúdos devem possuir uma relação direta com os objetivos de enseñanza e aprendizagem da unidade didática, que essa tem que ter uma validade, né? Tem que ter o objetivo de ensino e aprendizagem da unidade didática. A utilidade, se disse que um conteúdo é adequado às exigências do corpo docente e às condições do meio em que vivem os alunos, porque às vezes o conteúdo ele tem que estar adequado àquele grupo de alunos e também à condição que eles vivem.
significación, el profesor debe siempre relacionar los nuevos contenidos que estão sendo estudiados por los alunos com seus conhecimentos e experiências anteriores, pelos conhecimentos prévios, tem que estar essa relação casada. La adequação, o contenido desta adequação, o contenido desta está adequado à capacidade cognitiva do estudante. Tem conteúdo que não, às vezes está muito avançado, para aquele aluno que tem alguma dificuldade, né, dificuldade intelectual, a gente tem que fazer essas adequações também, né? De flexibilidade, tem que ver com os cambios de conteúdo, que hace para bem do aluno, às vezes mudança um pouquinho no conteúdo, né? Não, vou explicar esse conteúdo de verbos do prejudicativo, porque o aluno ele precisa conhecer primeiro o presente indicativo para saber o que é esse pretérito, o pretérito perfeito simples, o pretérito perfeito composto, e depois o pluscuamperfeito, né? Fazer essa adequação para que ele consiga aprender. A flexibilidade tem a ver com os cambios de conteúdo, que é a separar bem, né? Como falamos. A temporalidade, a vezes o tempo para o aprendizagem do conteúdo da unidade é insuficiente. E aí, me desespero? Não. O que a gente deve fazer? A gente tem que se organizar, gente. Às vezes aquele conteúdo é um conteúdo mais complexo, às vezes é um conteúdo mais extenso. Por isso, tem que dar tempo a mais para o aluno reconstruir o conhecimento. Tem que dar um tempo a mais. Não pongo em esta avaliação, mas pongo na próxima, porque temos mais tempo de trabalhar com o aluno. E a organização dos conteúdos. A organização é de fundamental importância para o processo de ensino-aprendizagem. Por quê, gente? Organizando esses conteúdos é que a gente vai saber, né, o que a gente vai usar de estratégia, né, quais são as ferramentas, né, que a gente pode utilizar para que o aluno alcance essa aprendizagem. Por que a organização? E a que nos remete esse término? É muito importante na eleição dos materiais didáticos, não é isso? Porque há muitos materiais no mercado que não estão de acordo com a necessidade dos alunos brasileiros. Então, gente, a missão de nós, professores, e vocês futuros professores, alguns que já são, é ele escolher esse material didático com muito cuidado. Esse livro de espanhol que vai para essas séries ou que vai para outras séries também, porque ele tem que estar adequado, de acordo com a necessidade desse meu aluno, né, desse nosso aluno. Então, a confecção do livro didático está organizada e pode dar-se de duas maneiras. Ou barra o critério temporal, ou seja, por série ou nível, quando, por exemplo, se organiza os conteúdos que um aluno de quinta série deve conhecer, obedecendo à sequência lógica de temas lexicais e gramaticais. É o que a gente mais costuma ver, né? Ele vai nos dizer 3 critérios básicos sobre a organização dos conteúdos: a continuidade, a sequência e a integração. A continuidade e a sequência estão relacionadas à ordenação vertical. A continuidade refere-se ao tratamento de um conteúdo repetidas vezes em diversas fases de um curso. A gente diz assim, não, mas já vimos esse conteúdo. Não, mas agora a gente vai ampliá-lo um pouquinho mais, vai aprofundar um pouco mais. Então, a sequência... Pode falar? Você quer contribuir aqui sobre a continuidade? Pode reforçar aí sobre a continuidade da unidade, né? Se quiserem falar, a gente pode ficar à vontade aí também para participarem. A sequência, ela está relacionada com a continuidade, mas a transcende. Ó, daqui a 10 minutinhos a reunião vai encerrar, tá bom? Aqui só um aviso. A continuidade refere-se ao tratamento, aí a gente vai abrir o terceiro link. A sequência está relacionada com a continuidade, mas a transcende. A sequência faz com que os tópicos sucessivos de um conteúdo partam sempre dos anteriores, e aí a gente vai nessa sequência.
aprofundando e ampliando, que eu acabei de falar, né, progressivamente. A integração, por sua vez, ela está ligada à ordenação horizontal, né, no horizonte mesmo, e se refere ao relacionamento entre as diversas áreas do currículo, visando garantir a unidade do conhecimento. Então, tudo isso está organizado, mas principalmente ele vai ter esse curso para que o aluno possa aprender progressivamente. Em nível de aula, para a TAI, a PUT, a DIT, ele vai dizer o quê? Há 3 tipos de estruturas de organização de conteúdos. São elas, la elección, el tópico e la unidade. La lección foi o elemento mais difundido e era planeada por um dia. Já el tópico podia durar vários dias ou semanas. Por fim, la unidade, que consiste em experiências que são planeadas para várias semanas e organizadas em torno de um problema ou de um projeto importante dos alunos. Então, vamos aqui sintetizar. A eleição, né, a lição, foi o elemento que foi mais propagado, gente, que ainda se faz hoje em dia. O tópico, que pode durar vários dias ou semanas, é como se fosse um planejamento mensal. E a unidade, que consiste em experiências são mais planejadas, pode durar várias semanas, pode ser mensal, pode ser bimestral, e organizadas em torno de um problema ou de projetos importantes, né, para aquele aluno. Então, são vários conteúdos, né? Então, com uma extensão maior de semanas para alcançar. E aqui as referências, a gente chega aqui ao final da segunda unidade.